E aí, pessoal, bem-vindos ao que eu vou tentar ser o último vídeo explicativo do livro Crônicas do Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser, do Espírito Afonso. Nós estamos na página 200 e o livro vai até a página 207. Pode ser que esse vídeo fique mais longo do que os vídeos que eu tenho feito, mas nós iremos chegar ao fim do livro, tá bom? Então, lembrando que Afonso está no departamento de reencarnação e ele está passando um cinema, um vídeo em todos os quadros dos maiores erros cometidos na encarnação anterior dele, né? Então, ele está questionando aqui tudo que ele passou. Inclusive agora ele está vendo a partir do momento do velório dele, né? E ele vê que ele estava preocupado com o que as pessoas falavam dele e com o que as pessoas estavam vestindo. Então ele se faz uma autocrítica e se chama de patético, né? Ele se diz que foi patético e que a última encarnação para ele de nada valeu. Rubião, por sua vez, chama a atenção dele: não, Afonso, de maneira nenhuma. Toda encarnação nos serve de experiência para que você, vendo agora o que você cometeu e tendo a sua autocrítica, você não cometa o mesmo erro, tá bom? Então vamos continuar aqui. Seguiu-se o quadro relativo ao aprisionamento junto ao meu corpo material por ocasião do sepultamento. O horror que vivenciei foi tão grande que me despertara a razão, trazendo-me à realidade. Porque somente a dor intensa nos faz ter consciência dos erros. Demorara anos até perceber que estava desencarnado, e tudo isso porque me negava a abandonar a vida material. Tamanho fora o meu apego pelos bens que amealhei ao longo de décadas. Seria tão mais fácil se tivesse admitido a minha morte desde logo, concluí. Novamente, voltei-me a Rubião. Será que vivenciarei novamente essa situação? Como farei para ter consciência da minha real condição quando desencarnar? Rubião diz: nada lhe pode ser garantido. Tudo dependerá exclusivamente de você. Se voltar ao cultivo do materialismo e tornar a incidir nos mesmos erros, poderá não aceitar a morte. Ricos e pobres, enfermos e saudáveis, enfim, vários encarnados de todos os lugares do mundo material recusam-se diariamente a acreditar no desencarne. Não é ato exclusivo daqueles que são economicamente privilegiados na crosta, a negativa em reconhecer o desenlace. O problema está no apego à matéria e aos valores a ela pertinentes, o que pode ocorrer com um integrante de qualquer classe social. Gente, o que ele quer dizer aqui? Tanto rico como pobre, tanto enfermo como saudável, está suscetível a ser materialista, a ter apego ao materialismo, ao não aceitar o desencarne na crosta terrestre. Nas sessões de desobsessão é o que mais a gente atende. São espíritos que desencarnaram, que estão naquele magnetismo material, no quadro mental, na hora do desencarne, ou que naquele quadro mental, que não aceitam desencarne. A gente encara muito isso daí nas sessões de desobsessão. Quadro a quadro da existência anterior retornou à minha frente, expondo-me as chagas espirituais que deveria curar. Aceitei-as uma a uma e assumi o compromisso de mudar o meu comportamento. Tinha a noção, entretanto, de que aquela promessa que estava fazendo a mim mesmo teria outra conotação quando voltasse ao plano físico. Ainda assim, resolvi conceder-me uma outra oportunidade. Passei muito tempo na frente daquelas telas, emocionando-me, sofrendo e lacrimejando, quando insuportável tornava-se a dor da constatação
de minha inferioridade moral. Amparado por Rubião, ao final desses trabalhos, as luzes foram acesas para o intervalo. Voltaria a rever algumas cenas, embora de outras vidas anteriores a essa última. Gente, desculpe, sempre quando a gente vai reencarnar, que nós estamos nas moradas espirituais, eles fazem a gente ver esses filmes sim, que é para a gente constatar, gente, todos os erros que nós tivemos, para que não cometamos novamente. É sim, eles fazem a gente passar por isso daí, para nós termos o conhecimento de causa. Vocês lembram que quando Afonso começou a ver o vídeo, teve várias lembranças que ele não lembrava que tinha visto, como aquela que ele foi ver. O numerário que tinha o sogro, em posse do sogro, qual o valor da conta bancária que tinha em posse do sogro, para saber o que ele ia herdar. Olha que absurdo, né, gente? Olha que absurdo. Gente, quando eu falo absurdo, todos nós cometemos esses erros, viu? A gente fala absurdo, mas são os erros que Afonso cometeu quando encarnado anteriormente. Inclusive, eles fazem a gente ver erros de encarnações anteriores da última. É o que vai acontecer agora. Quando me senti recuperado, pedi que o processo recomeçasse. Voltei ainda mais no tempo, tomei conhecimento de algumas passagens fundamentais de vidas passadas e confirmei que não vivi somente no Brasil, e meu universo não se limitava a São Paulo. Já tinha conhecimento disso em palestras e quando visitei Florença, mas na prática a descoberta tornou-se bem mais contundente. Havia passado em especial pela Itália, França, Estados Unidos, África, quando ainda não era dividida em estados, México e Alemanha. Na América do Norte, do século XIX, vivenciei a mais positiva de minhas jornadas porque pude estar ao lado de Raquel a maior parte do tempo. A partir dali, somente tornei a reencontrá-la em uma cidade do interior paulista, no estágio que antecedeu ao meu retorno com Afonso. Nessa vez brigamos e terminamos o contato físico separados. Voltei a vê-la em Alvorada Nova. É óbvio que sempre a amei profundamente. Convivemos várias vezes na crosta terrestre e cada uma dessas oportunidades foi a prova desse intenso sentimento que nos unia. Rubião informou-me que de tempos em tempos o plano superior proporciona reencontros entre espíritos afins no plano material, como uma forma de incentivo à continuidade da extensa jornada que tem pela frente. Mas não era uma regra. Então sim, gente, a gente pode voltar aí de tempos em tempos a ver a nossa cara metade que a gente fala, né? Mas que fique bem claro que não é uma regra e que essa cara metade pode ser não irá nos seguir até o final da vida, né? Até quanto mais nós nos evoluirmos espiritualmente, mais a gente vai se desligar da nossa cara metade, porque o amor de Deus é o principal norte nosso, entendeu? E não o amor em alguma outra, em algum outro ser, em algum outro espírito. O estágio que mais incomodou pelo número de erros que pratiquei ocorreu na Alemanha no século XVII, quando reencarnei na Baviera. Jamais poderia imaginar que alguém pudesse ser pior do que fora Afonso na última jornada. Ao mesmo tempo em que fiquei chocado, senti-me aliviado em saber que conseguira evoluir desde aquela época até voltar a São Paulo no século XX. Esse retorno no tempo me deu força redobrada para prosseguir, pois vi e senti que a mudança é possível e palpável. Portanto, renovei a promessa de retornar à carne, lutando pelo meu aprimoramento espiritual. Finalizei a sessão bastante cansado, embora satisfeito e esperançoso. Reencontrei Raquel somente no dia seguinte e fui informado de que ela partira antes de mim. Seu retorno estava programado para dentro de alguns dias. Esses poucos dias nos pareceram anos ou talvez séculos, tamanhas eram a ansiedade e a emotividade que nos envolviam ante a iminente separação. Passamos a frequentar mais assiduamente o Recanto da Paz. Raquel
Eu não saberia dizer o que sinto nesse instante. Você está prestes a partir e eu não consigo nem mesmo encontrar um assunto para conversarmos. Meu querido, em fases como essas que antecedem as despedidas, para que falarmos sobre sentimentos? Deixemos fluir nossas emoções e sintamos o que as palavras jamais conseguirão transmitir. Afastemos a nossa apreensão e imaginemos que para conquistarmos a nossa união definitiva, estamos investindo em nós mesmos assim fazendo. Afonso, nada conseguirá deter-nos. Você confia nisso? Sim, Raquel. Você sabe que eu jamais perderia a esperança. Na crosta, cruzaremos a passagem para o 3º milênio, estaremos separados fisicamente, mas eu a terei no meu coração sempre a sempre. Não diga mais nada. Aproveitemos o presente neste maravilhoso recanto. Então, gente, isso aí era como uma despedida entre ele e Raquel, né? Raquel iria reencarnar, ia começar o processo reencarnatório antes de Afonso. Um facho azul cintilante emanado da morada da estrela nos envolvia e nos dava a impressão de que caminhávamos sobre nuvens, enquanto as flores nos pareciam estrelas. As melhores vibrações impregnavam o ambiente, fornecendo amparo à ternura que nos cercava. Ambos sentíamos tudo com profundidade e passeávamos pelos caminhos que cortavam os canteiros de flores, pensativos e esperançosos diante da oportunidade de retorno que estávamos prestes a concretizar. Estávamos preparados, havíamos concluído satisfatoriamente o estágio na colônia e novas esperanças ardiam em nossos corações. Aquele era o dia marcado para nosso desligamento. Raquel iria primeiro e eu na semana seguinte. Por razões óbvias, prefiro encerrar a minha narrativa tendo por cenário a partida da minha amada, pois a separação foi um marco para a nossa existência e a partir desse dia iniciamos a nossa viagem de retorno à materialidade sem data para o reencontro. Bom, então, aqui ele se despediu de Raquel e na semana seguinte ele iria reencarnar. Então aqui, gente, ele já está fazendo a despedida dele, né? Porque aqui foi ele nada mais, nada menos da narrativa, né? Da encarnação dele, da última encarnação dele e do desencarne. Ao findar essas linhas que representam parte de minhas memórias, também estaria seguindo de volta a quem sabe o que seria de mim na crosta. Porém, autopropulsionado pelo vigor da minha expectativa de mudança e pelo sentimento que me unia a Raquel, estava preparado para o grande momento. Às vezes imaginava como os seres são tão parecidos. Creio que muitos viveram instantes de suas jornadas que guardam semelhança com esses que narrei a meu respeito. Se somos tão idênticos com tantos aspectos, por que minha experiência pessoal não poderia auxiliar a outrem que ainda está por viver aquilo que já experimentei? Por que não utilizarmos o exemplo de outros, positivos ou negativos, para o nosso próprio aprimoramento? Queira Deus que isso seja possível, pois é o que mais almejo para mim e para todos aqueles com consciência cristã. Então, né, ele deixa aqui uma declaração que essa narrativa da encarnação dele estaria servindo de exemplo para todos nós, como realmente está sendo objeto de estudo nesse livro, né, gente? Muito bom isso daí. Raquel estava belíssima no último dia. Sua túnica branca e o semblante angelical encantaram-me os olhos. Ela buscou sorrir o tempo todo e segurou-me uma das mãos até o instante que foi chamada por Rubião para ingressar na câmara de adormecimento. Despertaria posteriormente, já ligado ao novo corpo material, que estava em vias de ser concebido no plano material. A cena mais expressiva de todas as lembranças que posso ter foi a nossa despedida. Suavemente, ela seguiu para a sala onde iria adormecer. Nada disse, apenas afagou-me com seu olhar antes de perdermos o contato. Eu ainda insisti. Lembre-se, minha querida,
que eu seja o primeiro amor da sua vida e o último a ser esquecido. Eternamente a terei em meu coração. Até breve. Ela simplesmente sorriu. Não mais nos vimos. Decidi escrever minhas memórias na última semana que passei em Alvorada Nova, aguardando o momento do meu retorno à crosta. Entreguei estas linhas a Rubião pouco antes de ingressar na câmara de adormecimento do departamento de reencarnação. Despedi-me também com um até breve. Então, gente, aqui ele encerra a narrativa total do livro. Chegamos ao final. Então, gente, olha, você vê que quando ele estava em Alvorada Nova, que ele decidiu escrever essas memórias, né, antes dele reencarnar. Olha que bacana. Então, enquanto ele estava em Alvorada Nova, ele, juntamente com o Abel Glasser, que foi o médium de psicografia, ele passou todo esse livro para que nós, para a doutrina, né? Então, aqui vocês leem, né? Decidi escrever minhas memórias na última semana que passei em Alvorada Nova, aguardando o momento do meu retorno à crosta. Entreguei estas linhas a Rubião pouco antes de ingressar na câmara de adormecimento do departamento de reencarnação. Despedi-me também com um até breve. Gente, por que breve? Breve porque as reencarnações são muito rápidas, né? Em se considerando a nossa vida eterna. Não podemos nem dizer que é um ponto de areia, né? Porque é muito ínfimo na eternidade. Então, é um nada, né? Por isso que ele fala até breve. Então, isso, gente. Chegamos ao final. Lembrando também aqui, olha, nunca se esqueça, eu já expliquei o processo de reencarnação para vocês, né? Quando a gente vai reencarnar, a gente passa por todas as determinações das provas, não por todas as provas que nós iremos enfrentar, mas um norte, né? Quando a gente vai reencarnar, a gente faz uma reunião para ter o norte da opção daquilo que nós vamos passar. E então, antes de mais nada, nós somos postos em estado de dormência, né? Antes de reencarnar, para a miniaturização do nosso perispírito, né? Então, aconteceu isso com Raquel, ele menciona aqui, né? A cena mais expressiva de todas as lembranças que posso ter foi a nossa despedida. Suavemente ela seguiu para a sala onde iria adormecer. Então, esse é o primeiro requisito para a gente voltar para a crosta, né? Nós somos colocados em adormecimento para que a gente parta para a reencarnação e para a miniaturização do nosso perispírito. Então é isso, minha gente. O vídeo acabou sendo mais ou menos do mesmo tamanho, né? Nós vimos as experiências, pelo que passou o Espírito Afonso, nos serviu de exemplo para muita coisa e para a gente conversar e elucidar muito a respeito. Espero que nos vídeos eu tenha conseguido me fazer entender, né? Que vocês tenham conseguido entrar na faixa de entendimento de tudo aquilo que eu expliquei, de tudo aquilo que Afonso passou a mensagem, tá bom? Mais uma vez, agradecer, né, por vocês terem me seguido até esse último vídeo. Vamos lá, curtam o vídeo
inscrevam-se no canal, compartilhem o maior número de pessoas possíveis para que cada vez mais a nossa querida doutrina dos Espíritos seja mais conhecida. Também gostaria que vocês me passassem a opinião de vocês de qual o próximo livro nós iremos estudar, né? Eu dei como opção a obra de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Ação e Reação e demais livros, tá bom? Também estou falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós podemos estudar. Nós podemos estudar o Livro dos Médiuns, enfim, a obra de Kardec, tá bom? Podemos estudar também novamente o Livro dos Espíritos. Eu não mencionei isso nos outros vídeos, mas nós podemos fazer um estudo do Livro dos Espíritos também, em vídeo, tá bom? Em vídeo. Mas enfim, eu vou deixar para vocês darem a opinião de vocês democraticamente, como nós dizemos, né? Tá bom? Então é isso, minha gente. Agradeço a todos e vamos aí dar um tempinho agora para que vocês falem para mim o livro que vocês querem, que a gente consiga chegar a um consenso de qual livro nós podemos estar estudando aí novamente. Lembrando, hoje, gente, só para a gente ter um norte, hoje é dia 5 de janeiro de 2024, tá bom? E vai estrear agora em janeiro, não sei a data certa, o filme do livro Os Mensageiros. É um pequeno capítulo do livro Os Mensageiros que vai estar sendo feito o filme, tá bom? E pode ser também um livro que nós vamos estudar aí, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo de um novo livro. Até mais.